Tá, gente, eu vou falar hoje sobre trabalho de parto prematuro e ruptura prematura de membranas ovulares, certo? Aí, para começar, da ruptura prematura de membrana, certo? Vou falar um pouquinho sobre definição, epidemiologia, etiologia, prognóstico dessas rupturas, algumas complicações, como é que a gente vai avaliar essas gestantes, a conduta que a gente vai tomar, e eu vou falar um pouquinho do corticoide, da procólise, da antibiótico terapia e profilaxia também. Mas isso aqui, essas últimas coisas estão dentro da conduta, certo? Parece ser muita coisa, mas vai dar certo. Depois tem trabalho de parto, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível para não ficar muito chato. O que é que seria a definição de ruptura prematura de membrana? Seria a ruptura, tanto da membrana coriônica quanto da amniótica, antes do trabalho de parto. E é uma coisa muito importante a gente prestar atenção, é que não necessariamente essa ruptura ela vai acontecer só nas gestações pré-termo. Eu posso ter uma ruptura prematura de membrana em gestações que já estão no termo, ou seja, depois das 37 semanas, certo? Então, essa ruptura é independente da idade gestacional, tá bom? Uma coisa só que a gente tem que, porque às vezes a gente acaba pensando que é só quando eu tenho uma gestação pré-termo, mas não necessariamente. E aí eu tenho duas classificações, que é a ruptura prematura de membrana pré-termo, que acontece antes das 37 semanas de gestação, e a ruptura prematura de membranas no termo, que é depois das 37 semanas, certo? E aí uma definição que é importante a gente saber aqui é sobre o período de latência. O período de latência é o período da ruptura prematura dessas membranas até o trabalho de parto. Não só da ruptura prematura, mas da ruptura no geral, certo? Então, eu tenho a ruptura da membrana A, a bolsa da mulher estourou. Até ela entrar realmente no trabalho de parto, qual é o tempo, qual é esse período? Esse período a gente chama de período de latência. E aí, geralmente, eu considero ele prolongado quando ele está entre 12 e 24 horas. Eu peguei esses valores nas referências, né? Mas é mais usado 24 horas, que é quando a mulher realmente começa a ser exposta a mais riscos e o bebê também, o feto também, certo? Então, é essa definição. E aí, é uma coisa importante a gente saber, 90% das mulheres que entram, que têm ruptura prematura de membrana e estão no termo, ou seja, das mulheres, sei lá, eu tenho 38 semanas e aí eu tenho essa ruptura prematura. 90% dessas mulheres, elas entram em trabalho de parto em até 24 horas. Então, entra nesse período de latência que eu posso considerar prolongado, mas geralmente não se considera. Geralmente, realmente é acima das 24 horas que eu já começo a me preocupar com o prolongamento desse período de latência, certo? E aí, outra coisa que a gente precisa ter em mente é que quanto menor a idade gestacional, maior é o período de latência. Então, se eu tenho duas mulheres que chegam para mim com a ruptura prematura, e uma tem 24 semanas e a outra tem 30, por exemplo. A mulher que ela tem uma gestação de 24 semanas, ela vai ter um período de latência maior, certo? Até ela entrar em trabalho de parto, eu tenho mais tempo. Essa é uma definição mesmo que os livros trazem, certo? E aí falar um pouquinho sobre a importância das membranas e do líquido amniótico, dessas membranas que a gente está falando da ruptura, né? Elas são uma barreira protetora, a gente sabe que a flora vaginal ela é extremamente rica, né? Naturalmente, isso não é um problema, mas a nossa vagina tem uma série de micro-organismos. E aí eu preciso proteger o ambiente uterino quando eu tenho uma gestação, certo? E também não só quando eu tenho gestação. Eu falei para vocês da DIP, né, esse semestre, e é justamente quando esses micro-organismos ultrapassam um certo ponto. Então, eu preciso manter o ambiente uterino até o quanto possível, né, estéril. E aí, na gestação, a mesma coisa. Essas membranas e o líquido amniótico, elas fazem uma barreira protetora para manter esse ambiente estéril, certo? Dessa flora vaginal bacteriana. E aí, além disso, de manter o bebê protegido, o feto protegido, ele é muito importante para o desenvolvimento fetal também. A gente sabe que o desenvolvimento pulmonar do bebê, ele é muito tipo assim, permitido pela tensão que a cavidade amniótica faz sobre o tórax do bebê, do feto, gente, desculpa, do feto. Então, assim, a formação pulmonar do feto, ela depende muito dessas membranas rígidas. Então, se eu tiver alguma ruptura, eu posso ter uma hipoplasia pulmonar, por exemplo, dependendo da idade gestacional desse feto. É um dos problemas, assim, mais comuns quando a ruptura é muito precoce, essa hipoplasia pulmonar, certo? E aí, falar um pouquinho da epidemia para vocês. Eu tenho geralmente, a cada 20 gestações, eu tenho uma ruptura prematura de membranas. Então, é uma coisa
até mais comum do que eu acho que a gente imagina, né? Eu achava que era menos comum. E aí, nas mulheres que têm menos de 37 semanas de gestação, ela é o problema obstétrico mais comum, certo? Então, a gente precisa realmente prestar mais atenção nisso. Com relação à incidência da ruptura prematura de membranas espontânea, a gente vai ver que tem tanto a iatrogênica quanto a espontânea. Vou falar daqui a pouco para vocês. Eu tenho uma incidência de 5% dessas rupturas espontâneas, certo? E dessas rupturas espontâneas, 1/3 delas está associado com o trabalho de parto prematuro, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas aí chama mais atenção ainda, porque a gente sabe que o trabalho de parto prematuro ele é um problema que gera muita morbidade, muita mortalidade. Então, essa ruptura ela também está muito associada ao parto. Não necessariamente a mulher que ela tem uma ruptura prematura, ela tem um trabalho de parto prematuro, até porque ela pode estar acima de 37 semanas, mas das mulheres que têm a ruptura no pré-termo, 1/3 delas tem esse trabalho de parto prematuro, certo? E aqui é um estudo que foi feito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eles pegaram, eles viram que de 7.354 partos, 885 das 885 mulheres tiveram essa ruptura prematura de membrana, certo? Ou seja, 12%. E aqui tá cortando, eu não sei porquê. Gente, eu não consigo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, calma. Aqui tudo trava. Pronto, aqui. Ó, das 885 mulheres que tiveram a ruptura prematura de membrana, 294 fetos tiveram baixo peso ao nascer. Então, outra coisa que chama bastante atenção, porque o baixo peso ao nascer é bem complicado, certo? Para o feto. Acho que agora vai aparecer tudo. E aí, com relação à etiologia. A ruptura prematura de membranas ovulares, ela está associada, ela acontece quando eu tenho algum fator que enfraquece as membranas, certo? E aí esse fator pode ser tanto iatrogênico, que é quando eu tenho alguma interferência, né, geralmente médica, ou então espontâneo. E aí, com relação à ruptura iatrogênica, geralmente ela está associada com procedimentos uterinos invasivos, tipo a amniocentese e a colbicentese. Geralmente, 1 a cada 100 mulheres que fazem a amniocentese, elas acabam tendo a ruptura, certo? E aí, só para falar um pouquinho de quando é que eu indico a amniocentese, ela é feita geralmente para diagnóstico de alguma má formação fetal, e também existe a amniocentese de alívio, que é quando eu tenho uma polidramia, e aí eu preciso aliviar, né? Preciso diminuir a quantidade de líquido, então eu vou fazer a amniocentese. E aí, com relação à ruptura espontânea, ela é muito complexa, tem diversos fatores que envolvem, certo? Mas da mesma forma que a iatrogênica, são fatores que alteram a estrutura das membranas, que enfraquecem essas membranas, que tornam elas mais suscetíveis a sofrer um desgaste ou uma ruptura realmente, certo? E aí, quais são os fatores que podem alterar a estrutura dessas membranas? Quando eu tenho uma sobreextensão uterina, por exemplo, eu tenho um polidramio, né? Eu posso ter essas membranas podem ficar mais sensíveis, né, mais fracas. Quando eu tenho gestações múltiplas, tanto gemelar quanto, né, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim, tudo isso vai distendendo a cavidade uterina e vai tornando as membranas mais frágeis, certo? Alguns fatores mecânicos também influenciam muito, por exemplo, algumas contração uterina, ou então alguma movimentação fetal diferente pode enfraquecer essas membranas também, certo? E aí, outra coisa que também é comum é quando eu tenho alteração na integridade digestivo cervical. Por exemplo, eu tenho uma incompetência cervical, e aí eu vou ter uma maior probabilidade dessa mulher ter infecções, porque justamente o colo do útero ele não está competente o suficiente para proteger a mulher para que os micro-organismos não ascendam, entendeu? Pelo colo do útero. Então, se eu tiver uma incompetência cervical, eu posso ter maior quantidade de infecções e essas infecções vão enfraquecer as membranas, certo? Então, eu posso ter uma maior quantidade de ruptura nessas mulheres que têm essa incompetência. Alguns fatores intrínsecos das membranas podem gerar também a ruptura. Se eu tenho alteração da oxigenação tecidual ou se eu tenho diminuição da atividade imunológica bactericida no líquido amniótico. Isso também pode enfraquecer a estrutura da membrana. E aí uma coisa muito importante a gente lembrar e prestar atenção é sobre infecções ascendentes da flora vaginal. Ela geralmente é o motivo mais comum da ruptura prematura de membranas, porque o que acontece? Se eu tenho uma infecção vaginal que ela acende, por exemplo, é aquela coisa que eu falei para vocês, que as membranas elas protegem o feto, elas fazem com que a cavidade uterina ela seja um ambiente estéril.
certo? Então, se eu tenho, por algum motivo, uma ascensão dos micro-organismos da flora vaginal, eu vou ter uma série de inflamação, de processos inflamatórios e a infecção, né, gerados pela infecção. E aí eu vou ter o quê? Vou ter aumento de prostaglandina, vou ter presença de enzimas bacterianas proteolíticas, vou ter algumas interleucinas, fator de necrose tumoral, uma série de reações inflamatórias que vão enfraquecer a estrutura dessa membrana, certo? Então isso aumenta muito a possibilidade de eu ter uma ruptura prematura, eu vou ter realmente o enfraquecimento da estrutura das membranas, certo? Então, eu preciso prestar muita atenção nas mulheres que têm infecções do trato genital inferior. Preciso prestar muita atenção porque foi visto que eu tenho uma maior incidência tanto de coreamnionite, que é uma inflamação dessas membranas, quanto da própria ruptura prematura de membrana nessas mulheres que têm esse tipo de infecção. Assim como, geralmente se encontra mais micro-organismos no líquido amniótico dessas mulheres. Então, meio que uma coisa leva a outra e vai virando, meio que um ciclo vicioso. Tanto a infecção pode levar à ruptura, quanto a ruptura pode levar à infecção se a gente não tratar da maneira adequada. Com relação a essas infecções ascendentes na flora vaginal, quais são os principais micro-organismos? Streptococcus grupo B, a gente vai ver que existe uma profilaxia específica quando essas mulheres entram em trabalho de parto para essa bactéria, certo? Gardnerella vaginalis, que está associada à vaginose bacteriana. A gente precisa tomar muito cuidado com a vaginose bacteriana na gestante, certo? Tem o gonococo também, Escherichia coli, uma série de micro-organismos que podem ascender e aumentar a probabilidade, né, da mulher vir a ter uma ruptura de membranas. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa ter muito cuidado com a vaginose bacteriana. Todas as gestantes que apresentam vaginose bacteriana, eu preciso tratar, assim como a Andresa até fala muito nas aulas dela de infecção no trato urinário, que a mulher que tem bacteriúria assintomática, a bacteriúria assintomática, o tratamento é indicado em poucas situações. E uma delas é quando eu tenho um gestante, certo? Eu preciso tomar muito cuidado com essas infecções de trato genital e trato urinário inferior nas gestantes, porque isso pode causar abortamento, parto prematuro, ruptura de membranas. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a essas infecções, certo? Com relação ao prognóstico, certo, dessas rupturas, uma coisa que a gente precisa lembrar, um terço das rupturas prematuras, né, dos casos de ruptura, eles acabam evoluindo para a coreamnionite, que é uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção quando a gestante chega para a gente com uma possível ruptura. Eu vou falar daqui a pouco mais para vocês sobre essa coreamnionite, certo? Por quê? Porque a coreamnionite, eu preciso ter cuidado, né? Porque a coreamnionite, ela pode gerar uma série de complicações, tanto para o feto quanto para a mulher, incluindo a sepse materna, certo? Então, eu preciso tomar muito cuidado. Quando a mulher tem coreamnionite, eu preciso induzir o parto, independente da idade gestacional dessa mulher, certo? E aí, com relação ao prognóstico também, a ruptura prematura dessas membranas, ela tem muita associação com a prematuridade, com o prolapso de cordão, e também tem muita associação com apresentações anômalas, certo? Geralmente quando estão na idade gestacional mais baixa, idades menores, né? E aí, com relação ao prognóstico também, eu tenho uma síndrome, que também é conhecida como sequência de Potter, certo? Não sei, pode falar de outra forma também, mas enfim. Que é geralmente, essa síndrome, ela acontece quando eu tenho oligodramia, certo? De qualquer causa. Geralmente a gente vê associado com a agenesia renal, mas ela também tem relação com a ruptura prematura de membrana ou com outras condições que podem causar uma diminuição do líquido amniótico, certo? E aí, o que é que eu vou ter nessa síndrome? Eu tenho alteração facial do bebê. A gente tem que pensar que o líquido amniótico ele serve para diminuir o atrito, né, do bebê, além de outras coisas, né, não só para isso, mas também para diminuir o atrito do bebê com a superfície uterina, né, a cavidade uterina. Então, se eu tenho uma diminuição desse líquido, o bebê acaba sofrendo mais atrito e aí eu tenho alteração facial, eu tenho contratura muscular, tenho o pé torto, tenho a micrognopatia, que é um desenvolvimento incorreto da mandíbula, fenda palatina também, hipoplasia pulmonar, como eu tinha falado para vocês, né, da importância da cavidade amniótica para o desenvolvimento pulmonar. Então, isso tudo acontece nessa síndrome. E aí eu tenho aqui a imagem, certo, de um bebê com essa síndrome. A gente vê que a face dele realmente é achatada. Se a gente olhar a orelha, ela tá meio amassadinha, tem algumas contraturas musculares, tem o pé torto, tem a mandíbula diminuída, né? Então, assim, uma série de alterações causadas pela oligodramia. Importante a gente lembrar que não só acontece na ruptura, tem também muito associado à agenesia renal, mas ela pode acontecer também. Geralmente as pessoas falam muito dessas alterações, principalmente faciais, no bebê que tem a ruptura, certo?
E aí, sobre algumas complicações. As complicações maternas mais comuns são a coramnionite, como eu tinha falado para vocês. A mulher pode vir apresentar alguma endometrite ou bacteremia, levando à sepse, né? Que é realmente uma situação que a gente precisa se preocupar mais. E aí, com relação a complicações fetais e neonatais, a hipoplasia pulmonar eu vejo a principal consequência da oligodrominia, certo? Então, preciso tomar cuidado nesses bebês que têm oligodrominia, a mulher que tem oligodrominia, eu preciso garantir o desenvolvimento pulmonar do bebê. Então, preciso pelo menos estar atento a isso, certo? Prematuridade é a complicação mais comum, certo? E, sei lá, alguma infecção neonatal, alguma coisa do tipo, pode acontecer também, como complicação dessa ruptura, certo? E aí, pronto, tô aqui no pronto-socorro, no atendimento, enfim, tô lá na MEAC, na emergência, e aí chega uma mulher dizendo que ela chega uma mulher, não sei o que ela tem. Aí eu vou avaliar essa gestante, né? E aí ela chega e diz assim pra mim, doutora, eu tava aqui sentada, aí eu fui levantar e eu senti muito líquido escorrendo pelas minhas pernas. Ou então eu tava dormindo e aí quando eu acordei a cama tava toda molhada. E aí eu já preciso me atentar para essa ruptura dessas membranas. E aí eu vou ver se ela é prematura ou não, de acordo com a mulher, se ela entrou em trabalho de parto ou não, certo? E aí a confirmação da ruptura, né? A confirmação diagnóstica, geralmente, na maioria dos casos, ela é clínica mesmo. A mulher chega com uma história de perda de líquido em grande quantidade. E quando eu vou fazer o exame especular, eu vejo o líquido saindo pelo orifício do colo uterino, certo? Faço o exame lá, e aí quando eu peço para a mulher fazer uma manobra de Valsalva, então quando eu faço a palpação uterina, eu vejo, tipo assim, claramente o líquido descendo pelo colo do útero. Então, na maioria dos casos, eu consigo confirmar o diagnóstico com a história clínica e com o exame físico bem feito, certo? Não é uma coisa que é de difícil diagnóstico. Mas, em alguns casos, eu posso ter dúvida nesse diagnóstico e aí existem alguns testes que eu posso utilizar, certo? Para poder realmente confirmar e conduzir da maneira certa. Um dos testes é o teste do papel da nitrazina, certo? É conhecido também como teste do azul do Nilo, uma coisa assim. E aí, o que ele vai ver? Ele vai ver a mudança do pH vaginal. O pH vaginal, normalmente, ele é mais para o ácido, certo? E o líquido amniótico, ele tem mais característica básica. Entre 7,2, eu acho 7,6, alguma coisa do tipo. Não sei decorado, mas é mais ou menos isso. E aí, o que esse teste vai ver? Ele vai ver a mudança desse pH vaginal, certo? Se eu tiver presença de líquido amniótico na cavidade vaginal, eu vou pegar o papel, que naturalmente é amarelo. Quando eu colocar a secreção, ele vai ficar azul. E aí, isso confirma que eu tenho presença de líquido amniótico. E aí, eu vou poder conduzir a mulher de acordo com a idade gestacional dela, enfim, de acordo com as coisas que são preconizadas. E aí, é um teste muito bom, muito acessível, mas ele tem algumas situações em que eu tenho uma falsa positivação. Por exemplo, se eu tiver sêmen na vagina, a gente sabe que sêmen é básico, então eu posso ter um falso positivo. Sangue, se eu tiver se a mulher tiver com a vaginose bacteriana, a vaginose bacteriana é uma infecção caracteristicamente, uma infecção que caracteristicamente, não sei falar, enfim, ela deixa o pH vaginal mais básico. Então, eu posso ter um falso positivo nesse caso. Se a mulher tiver feito uso de alguns agentes antissépticos, ou se eu tiver contaminação por alguma urina infectada, isso também pode falso positivar o meu exame, certo? E aí eu tenho que associar com a história que a mulher traz e também com o exame físico, enfim, né? Com a meu exame, né? Que eu vou fazer nela. Outro teste que eu posso fazer uso é o teste da cristalização da secreção. Eu vou pegar a secreção vaginal dessa mulher, eu vou colocar na lâmina e vou esperar 10 minutos. Depois eu vou para o microscópio e quando eu ver, se eu tiver presença de líquido amniótico, esse conteúdo dessa secreção vaginal, ela vai estar cristalizada. Eles até falam que é um padrão em folhas de samambaia, se eu não me engano. Eu não sei exatamente por quê, peço desculpa, posso até ver e falar para vocês depois porque isso acontece, mas é o que acontece, certo? Outra coisa que eu posso usar é ultrassom. Eu vou ver, claro... Oi. O teste da cristalização, se eu não me engano também, é por presença de sal. É porque, tipo, os lactobacilos da cavidade vaginal, né? Eles não formam muito sal naquela secreção vaginal normalzinha. Aí, tipo, se ela tiver só com a secreção vaginal aumentada, que é uma alteração fisiológica da gestação, não vai cristalizar. Mas se for líquido Se amniótico, que não tiver... tem sal, ele vai cristalizar. Assim, certo, entendi. Eu tinha visto também alguma coisa relacionada à progesterona, aos níveis de progesterona na gestação, né?
mas Uhum. eu não sei falar. Enfim, eu posso. É isso, eu posso confirmar depois, se vocês quiserem. Só para ter uma explicação melhor, né? Mas obrigada, amiga. Você De arrasa. nada, amor. Aí eu também posso usar a ultrassonografia, certo? Ela é muito sugestiva, por quê? Porque eu vou ver uma diminuição na quantidade de líquido amniótico, certo? Na cavidade uterina. E aí eu posso usar isso também para enfim, para confirmar, né, a minha hipótese. E aí também tem esse teste que chama AmnioSure, que é um teste que é, tipo assim, topíssimo, só que ele tem uma acurácia perfeita, mas ele é muito caro. Então, muito provavelmente, a gente não vai ter acesso a isso no SUS. Um dia que a gente tiver um consultório, né, e tal, talvez a gente tenha acesso e possa oferecer para os nossos pacientes, mas no SUS é muito difícil conseguir. E aí, aqui, como eles fazem esse teste? Eu faço a coleta da secreção, certo? Vaginal, e aí eu coloco num potezinho com solvente, diluo essa secreção nesse solvente, e depois eu uso uma fitinha e é como se fosse um teste de gravidez, realmente. Ó. Se aparecer o segundo palitinho, quer dizer que o teste é positivo. Ou seja, eu tenho presença realmente do líquido amniótico na vagina, tanto no colo, né, quanto na vagina. E aí, pronto, eu avaliei essa gestante, confirmei que ela teve realmente uma ruptura dessas membranas. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver a idade gestacional dela. É muito importante. Por quê? Porque a minha conduta vai se basear na idade gestacional da paciente. É muito diferente chegar uma paciente com 38 semanas e uma ruptura de membranas e um paciente com 24 apresentando também a ruptura. Então, eu preciso fazer o cálculo da idade gestacional e aí eu vou ver tanto a história clínica, geralmente a mulher já chega falando a quantidade de semanas, né? Mas, se possível, eu também preciso confirmar com o ultrassom do primeiro trimestre, que é quando eu realmente consigo fazer a determinação mais segura da idade gestacional, porque se eu tiver um erro, sei lá, de alguns dias, eu posso tratar como uma ruptura, uma ruptura no termo, uma mulher que, na verdade, ela tem uma ruptura pré-termo, né? Quando ela está, sei lá, com 36 semanas e 2 dias, por exemplo. Então, eu preciso tomar cuidado nesse momento, certo? E aí, estabeleci que ela realmente está com a ruptura prematura, confirmei a idade gestacional dela, e aí o próximo passo é fazer o quê? Eu preciso ver se existe infecção, tanto materna quanto fetal, certo? Uma coisa muito importante, já tinha falado para vocês da coreamnionite, né? Eu preciso verificar se a mulher tem coreamnionite, assim, tipo assim que eu receber ela, basicamente, né? Faço os outros passos primeiro, mas eu preciso ver se essa mulher está correndo risco de vida e se o feto também está correndo esse risco, certo? E aqui eu tenho os critérios diagnósticos, eu peço até desculpa pela qualidade, não consegui arrumar, mas enfim. Como é que eu vou diagnosticar a coreamnionite na gestante? Eu preciso que a mulher tenha febre, certo? A febre materna, e 2 ou mais dos sintomas que eu vou ler para vocês agora, certo? Que são taquicardia materna, taquicardia fetal, útero irritável, se a mulher tiver uma secreção purulenta com odor, com mau odor, ou se ela tiver leucocitose quando eu vou fazer o hemograma, né? Então, são esses os critérios se a mulher chega, sei lá, com febre, com secreção purulenta com mau odor e com leucocitose, quando eu peço hemograma. Então, eu vou confirmar a coreamnionite, aí eu preciso tratar de acordo com as condutas estabelecidas, certo? Muito importante, não vou me esquecer de ver se essa mulher tá com coreamnionite, gente, por favor. E aí, quais são os fatores de risco que a gente tem que ter em mente para a coreamnionite, né? Se essa mulher tiver sido submetida a 6 ou mais toques vaginais, ela tem um risco maior, certo, de ter essa infecção. Se ela tiver um trabalho de parto prolongado, maior que 12 horas, você já começa a se preocupar com essa possibilidade. Se ela tiver uma ruptura prematura de membranas com um período de latência prolongado, que é aquele maior de 24 horas, também preste atenção. Se ela tiver confirmação de infecção por Streptococcus grupo B, é outro fator de risco. E se eu tiver líquido meconial, outra coisa que a gente abre o olho já para a coreamnionite, certo? E aí, pronto, avaliei se essa mulher tem coreamnionite ou não. Daqui a pouco eu falo para vocês o que a gente vai fazer. Mas outra coisa que a gente precisa avaliar quando eu recebo a mulher é a vitalidade fetal. Então, eu vou fazer a cardiotocografia e vou fazer também o perfil biofísico fetal, certo? Preciso saber como é que esse feto tá, porque isso vai influenciar também na minha conduta, tá bom? E aí, primeiro passo da conduta, eu já tinha falado para vocês, se eu não me engano. Se eu tiver coreamnionite, eu vou fazer parto, independente da idade gestacional dessa mulher. Se ela chegar para mim com 24 semanas e tiver coreamnionite, eu preciso induzir o parto. Posso induzir o parto vaginal ou posso fazer o parto abdominal. Mas o certo preciso resolver essa gestação, né? Não posso esperar nada, porque é um fator de risco muito grande para a mãe, certo?
E aí, com relação à conduta nessas rupturas prematuras, se eu tiver uma idade gestacional menor que 24 semanas, eu vou adotar uma conduta expectante. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Se eu tiver uma idade gestacional de 24 até 37, eu preciso internar essa mulher e começar uma série de procedimentos que eu também vou falar daqui a pouco. E se a mulher tiver mais de 37 semanas, eu vou adotar a conduta ativa, que é resolver a gestação, vou induzir o parto, certo? Então, são esses 3 grupos. Menor que 24 semanas, entre 24 e 37 e maior que 37 semanas. E aqui eu tenho uma foto do... Ah, não é agora. Espera, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma foto do protocolo da MEAC, certo? A mulher chega para mim, faça a anamnese, faça o exame físico e faça os testes complementares, aqueles que eu falei para vocês. Diagnostiquei que a moça, que a gestante está com uma ruptura prematura, né? E aí eu vou ver qual a idade gestacional dela, que é o segundo passo, né, que eu tinha falado. Se ela tem menos de 24 semanas, eu vou adotar a conduta conservadora. E aí eu vou fazer acompanhamento ambulatorial. Preciso conversar com essa mulher sobre o mau prognóstico dessa gestação, certo? É muito provável que ela acabe perdendo esse bebê, infelizmente, porque ela acaba tendo muito risco de desenvolver uma coramionite. Aí, se tiver coramionite, eu vou precisar induzir o parto. E aí, se eu induzir o parto numa gestação de 20 semanas, é muito pouco provável que o feto consiga sobreviver. Então, preciso conversar com essa mulher, preciso deixar ela ciente disso. E aí, com isso, eu vou oferecer um suporte psicológico, certo? E eu preciso rastrear a infecção nela. Em qualquer sinal de coramionite, vou resolver essa gestação. E aí, como eu estou fazendo acompanhamento ambulatorial, é importante que eu converse com ela sobre algumas coisas que ela precisa prestar atenção em casa. Por exemplo, a temperatura dela, que é um dos fatores, é um dos critérios diagnósticos, né? A febre. Se ela aparecer, ela começar a ter um corrimento com um odor diferente, ela já procura ajuda médica. Ou então, se ela tiver alguma, sei lá, taquicardia. Então, é mais difícil, né, dela notar isso, mas eu preciso que ela saiba desses sintomas para que ela procure, né, a ajuda médica caso ela venha a apresentar, certo? Então, é isso que eu vou fazer quando a mulher tem menos de 24 semanas. E aí, quando a mulher chega, eu fiz toda a avaliação inicial e eu vejo que a idade gestacional dela está entre 24 semanas e 37. Eu vou adotar também uma conduta conservadora, ou seja, eu não vou induzir ao parto inicialmente, certo? Mas eu vou fazer o quê? Eu preciso internar essa paciente, preciso fazer o hemograma completo dela, preciso ver o leucograma, certo? Vou fazer a corticoide-terapia, vou falar para vocês já. Vou fazer os de antibiótico também. E aí, se essa mulher tiver coramionite ou então algum descolamento prematuro de placenta, se o feto começar a apresentar sofrimento fetal, ou se eu tiver trabalho de parto avançado, eu vou induzir esse parto. Certo? São algumas coisas que indicam também a indução do parto, a não ser a coramionite, certo? E aí, se a gestante tiver mais de 37 semanas, a minha conduta é ativa, ou seja, eu vou induzir o parto ou vou para o parto abdominal, certo? E aí, deixa eu só voltar aqui. Quando a mulher ela tá entre 24 e 37 semanas, como eu tinha falado para vocês, eu vou internar essa mulher e eu preciso que ela fique em repouso e eu preciso monitorar os sinais clínicos dela, certo? Principalmente sinais vitais, né, para poder ver esse negócio de temperatura, frequência cardíaca e tal. E aí, quais são alguns fatores determinantes para eu resolver essa gestação dela, mesmo que ela esteja entre 24 e 37 semanas? A idade gestacional dela, né? Calma aí, se ela tiver mais de 37 eu vou resolver, mas se ela tiver entre 24 e 37, tem algumas situações que eu preciso resolver mesmo assim. Por exemplo, se eu tiver a coramionite, independente da idade gestacional, de novo, eu resolvo essa gestação, certo? Se eu tiver uma alteração da vitalidade fetal, eu preciso resolver também para tentar salvar, né, esse feto. E se a mulher entrar em trabalho de parto ativo, é outro fator que eu vou, assim, deixar, né? Eu não vou tentar inibir isso se ela entrar realmente em trabalho de parto ativo, certo? E aí, deixa eu ver o que mais. Aí, agora, com relação ao corticoide, essas coisas são da idade gestacional entre 24 e 37 semanas, certo? Com relação ao corticoide, por que é importante eu usar? O corticoide, nesse período da gestação, ele diminui o risco da síndrome da angústia inspiratória, certo? No recém-nascido. Ele também diminui hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante, ajuda na questão da hipoplasia pulmonar também, certo? Então, a gente vê muito, né? A mulher está entrando em trabalho de parto prematuro, vou fazer uso do corticoide para poder ter a maturação pulmonar, para pelo menos o feto ter a menor, assim, o máximo de maturação pulmonar que eu puder, né, alcançar no momento do nascimento dele. E aí, quais são as duas medicações que eu uso como corticoide terapia? A betametasona e a dexametasona.
Só essas duas, porque são essas duas são as únicas que atravessam a barreira placentária, certo? Então, a gente decora essas duas e é isso. E aí, com relação à a tocólise é a inibição do trabalho de parto, certo? A tocólise profilática era discutida, mas hoje em dia a gente vê que não existe indicação, certo? Na verdade, a ruptura prematura de membranas ela é meio que uma contraindicação para a tocólise profilática, mas, pelo que eu estava vendo, existem algumas maternidades que ainda fazem. Eu não sei como é que é na MEAC, né? Porque eu nunca acompanhei o serviço de obstetrícia, mas, enfim, não sei se a MEAC faz. Eu diria que não. Mas, enfim, se eu precisar fazer a tocólise, eu posso fazer isso por no máximo 48 horas. E eu estava vendo que geralmente você faz a tocólise para você ter tempo de fazer a corticoide terapia. Entendeu? Então, chega uma gestante para mim com 30 semanas, aí a chance dela entrar em trabalho de parto é grande, né? Vamos supor. E aí eu faço a tocólise, eu inibo esse trabalho de parto, para que eu iniba a evolução, né, do trabalho de parto, para que eu tenha tempo de fazer a corticoide terapia, para que o feto nasça com uma maturação pulmonar que permita ele, né, a diminuição das morbidades e tal. Então, assim, geralmente eu estava vendo também que o ideal é que o feto nasça depois de 24 horas do final da corticoide terapia. Então, se eu chega uma mulher, ela tá entrando no trabalho de parto, aí eu inibo esse trabalho de parto, faço a corticoide terapia, e se depois que eu acabar a corticoide terapia ela entrar de novo no trabalho de parto, eu não inibo mais. Eu deixo o trabalho de parto evoluir para ela ter o bebê, certo? Então, é isso. Geralmente a gente faz o uso da apocólise mais para eu ter tempo de fazer a corticoide terapia. E aí, com relação à antibiótico terapia, as evidências mostram que ela reduz a infecção materna no pós-parto. A gente precisa pensar na mãe também, né? Na mulher. Ela diminui a infecção neonatal, ela diminui o número de nascimentos também. Isso aqui é outra coisa que eu não entendi direito. Peço desculpas, eu posso procurar e falar para vocês, certo? Por que a antibiótico terapia ela diminui o número de partos. Eu imagino que seja porque as infecções elas acabam enfraquecendo mais ainda as membranas, né? Isso pode acabar induzindo um parto mais rápido. Mas qual é o esquema que a gente usa geralmente? Ampicilina por 48 horas, e aí depois que eu acabar essas 48 horas, eu entro na amoxicilina, na amoxicilina por 5 dias, associada à azitromicina, mas a azitromicina em dose única, certo? Essa antibiótico terapia que eu faço. E aí, com relação à antibiótico profilaxia, eu tinha falado para vocês, né? A gente vai fazer quando eu iniciar o trabalho de parto, a fase ativa do trabalho de parto, certo? Geralmente, o que acontece? Estava vendo que, geralmente, as mulheres, elas fazem o teste do Streptococcus B, geralmente, nas últimas consultas pré-natais. Então, o que acontece é que, geralmente, se a mulher chega para a gente com uma idade gestacional menor, né? Se ela for entrar no trabalho de parto prematuro, eu não vou ter esse exame. Então, eu não tenho como garantir que a mulher ela tem essa infecção ou não. Então, quando eu não tenho como garantir que ela não tem, eu preciso fazer antibiótico profilaxia. Porque eu posso, se eu tiver uma dúvida diagnóstica, então se eu tiver uma confirmação diagnóstica da presença, né, da infecção, eu preciso tratar. E aí a medicação que eu uso é a cefazolina, certo? Então, geralmente, quase sempre, na verdade, eu não sei dizer se tem alguma situação que você contraindica essa antibiótico profilaxia, mas eu imagino que não. Se a mulher tem entre 24 e 37 semanas, ou se ela não tem esse exame pronto, eu vou fazer antibiótico profilaxia, certo? No momento, quando eu inicio a fase ativa do trabalho de parto. E aí, acabou a parte de ruptura prematura. Pronto, depois eu vou começar a parte do trabalho de parto prematuro, certo? Vou falar... Ai, pera. Vou falar também sobre definição, epidemiologia. Essa parte é mais rápida, tá, gente? Não se desesperem, por favor. Falar um pouquinho sobre alguns fatores de risco, algumas etiologias, o prognóstico, diagnóstico, conduta, como é que eu vou prevenir esse trabalho de parto prematuro e como é que eu vou fazer assistência ao parto prematuro, certo? Deixa eu ver. Tá, pronto. Agora vamos começar. O que seria a definição de trabalho de parto prematuro? O trabalho de parto prematuro ele acontece quando ele acontece antes das 37 semanas de gestação, certo? Geralmente a gente fala, né? A gestação está a termo, que é depois das 37 semanas. A gestação pré-termo é antes das 37, certo? E aí, esse trabalho de parto pré-termo, a gente acho que vai passar um ônibus aqui, não, passou não. O trabalho de parto prematuro, ele exclui os abortamentos, certo? São os casos de gestação menores de 20 semanas, mas eu tinha visto algumas referências trazendo 22 semanas. Então, fica entre esses dois números, certo? Então, os abortamentos não entram na estimativa de trabalho de parto prematuro, certo?
O trabalho de parto prematuro ele é um problema de saúde pública porque ele é a principal causa de morbidade e mortalidade neonatal, tanto precoce quanto tardia, certo? Então, 70% das morbidades e mortalidades acontecem por causa de um trabalho de parto prematuro. A gente sabe, né? A gente tem consciência de que realmente o trabalho de parto ele traz uma série de consequências negativas para o feto. Então, é um problema realmente de saúde pública. E outra coisa que preocupa também é porque se a mulher teve uma vez um trabalho de parto prematuro, o risco dela ter uma segunda vez é maior. Então, ela acaba tendo várias gestações que têm esse risco aumentado. Então, isso é preocupante realmente, certo? E aí, dentro da classificação de trabalho de parto pré-termo, eu tenho uma subclassificação, que é de acordo com as semanas de gestação que essa mulher tem. Se a mulher tem menos de 28 semanas, eu considero a gestação dela um pré-termo extremo. Eu não sei se eles usam tanto essa classificação, mas eu já vi esse pré-termo precoce e pré-termo tardio, né? E aí eu tenho o pré-termo extremo, que é menor que 28 semanas, o muito pré-termo, que é entre 28 e 30, o pré-termo precoce, entre 31 e 33 semanas, e o pré-termo tardio, entre 34 e 36 semanas, certo? É a classificação dentro dos partos pré-termo. E aí, com relação à mortalidade, ó, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês como a mortalidade aumenta muito se eu tiver um parto pré-termo. Por exemplo, se a mulher tiver 34 semanas, eu tenho uma taxa de mortalidade de 7,1 a cada 1.000 nascidos vivos, certo? Isso aqui é do neonato, certo? Se a mulher tem, se o parto acontece com 38 semanas, a mortalidade baixa para 1. Então, assim, é 7 vezes maior. Em 4 semanas, ó, a gente vê que essa diferença da 37ª semana é muito grande. Ó, até aqui, da 36ª é 2,8 para a 37ª, 1,8. Já é um valor que chama bastante atenção. Se a gente for evoluindo a gestação, ó, da 38ª para a 39ª, isso só aumenta diminui 0,2 a mortalidade. Então, assim, é muito significativa a mortalidade nas gestações que acabam tendo um trabalho de parto prematuro, certo? Nas mulheres que têm esse trabalho de parto prematuro. E aí, isso aqui é falando sobre a mortalidade. Esse gráfico eu trouxe falando sobre o risco de morbidade, certo? Nas mulheres que têm trabalho de parto prematuro. E aí, não só no trabalho de parto prematuro, né? Mas também no parto no termo. Por exemplo, a mulher que tem trabalho de parto com 34 semanas, olha a morbidade neonatal, 50%. E aí, se ela tem 37 semanas, essa morbidade ela está abaixo de 10%. Então, isso é muito significativo, né? Se a gente for analisar assim, realmente o trabalho de parto prematuro ele aumenta muito a mortalidade e a morbidade neonatal, certo? E aí, falando um pouquinho sobre a epidemiologia, o trabalho de parto prematuro ele vem aumentando muito nos últimos anos. Por quê? Porque eu tenho um aumento do número de gestações múltiplas, né? A gente tem mais mulheres fazendo inseminação artificial, fazendo procedimentos do tipo... Gente, a Nina latindo. Nina! Desculpa. E aí eu tenho um aumento dessas gestações múltiplas, e isso é um fator de risco para o trabalho de parto prematuro, certo? E aí, nos países desenvolvidos, eu tenho uma taxa de trabalho de parto prematuro entre 5% e 15%, certo? Das gestações. E no Brasil, esse valor é 22%, é de 22%. Então, é bem elevado, né? Isso é uma coisa preocupante pela quantidade de morbidade e mortalidade que esse problema traz, certo? E aí, com relação à evolução desse trabalho de parto, 10% das pacientes que entram em trabalho de parto prematuro, elas têm o parto realmente em 7 dias, dentro de 7 dias. Eu posso, ela pode ter uma remissão de sintoma, né? 30% dessas mulheres têm, mas eu tenho um número muito grande delas que realmente acabam entrando em trabalho de parto ativo, certo? E aí, 30% delas, como eu falei, tem remissão dos sintomas e 50% tem parto no termo. Apesar da gravidade, né, da situação, eu ainda consigo manter a gestação até ela chegar na 37ª semana e eu realmente ter um parto mais seguro, né, para o feto e para a mãe também. E aí, com relação aos fatores de risco para o trabalho de parto prematuro, como eu tinha falado para vocês, o trabalho de parto prematuro prévio, ele é um fator de risco muito importante. Então, eu preciso tratar diferente essa mulher que já teve um trabalho de parto prematuro. Vou falar para vocês o que a gente faz. Uma gestação múltipla também aumenta o risco. Se eu tiver ruptura prematura de membrana, eu tenho um aumento do risco do trabalho de parto prematuro, certo? Se eu tiver algum distúrbio hipertensivo na gestação, algum distúrbio endócrino-metabólico, isso também vai aumentar o risco, certo? Dela vir a ter o trabalho de parto prematuro.
E aí, com relação à etiologia desse trabalho de parto, 45% desse problema, ele acontece de forma espontânea, certo? E aí tem alguns fatores que influenciam isso. 25% está relacionado à ruptura prematura de membranas, então isso é um número muito alto, a gente precisa tomar cuidado. E aí 30% desses partos prematuros, eles são indicados. E aí as causas mais comuns de indicação são distúrbio hipertensivo, hemorragia e sofrimento fetal, certo? Geralmente são situações que eu acabe indicando o trabalho de parto, certo? Mesmo que não seja no termo. E aí aqui eu trouxe algumas coisas relacionadas à etiologia, certo? Desse trabalho de parto, mas eu vou mostrar aqui que é melhor de ver. Vaginose bacteriana, certo? É uma das etiologias possíveis para esse trabalho de parto prematuro, mais relacionado com a ruptura prematura de membrana, né? Eu tenho infecção, tenho reações inflamatórias, tenho alteração da estrutura das membranas, e aí acaba tendo enfraquecimento delas, e o que leva a uma ruptura e a um trabalho de parto, certo? Se eu tiver sobre extensão uterina, mesma coisa, da ruptura prematura, né? Eu tenho a maior possibilidade de ter essa ruptura e de entrar no trabalho de parto. Se eu tiver isquemia uteroplacentária também, são fatores de risco que se relacionam, né? São etiologias, na verdade, se relacionam tanto o trabalho de parto quanto da ruptura prematura. Se eu tiver infecções não genitais, genitais e não genitais também, né? Por exemplo, bacteriúria assintomática é uma infecção urinária, mas que, enfim, isso pode ter alguma relação, né? E aí, se eu tiver gravidez gemelar também, com relação, gravidez não só gemelar, mas múltipla, né? Também. Se a mulher tiver alguma doença, alguma cirurgia, isso pode levar a um trabalho de parto prematuro, são doenças específicas, né? Obviamente. Presença de citocinas pró-inflamatórias, como eu tinha falado, na inflamação, né? E na infecção. Se eu tiver sangramento vaginal, alguma doença cervical, por exemplo, incompetência e isquemia cervical, isso vai aumentar o risco de trabalho de parto prematuro, certo? Com relação ao prognóstico dessas gestantes, né, desse problema, ela está relacionada a 75% da mortalidade neonatal. Geralmente é mais associado quando eu tenho um trabalho de parto extremo, né? Se eu tiver um nascimento com 28 semanas, imagina a dificuldade que esse feto vai ter para poder realmente sobreviver, né? Então, tem uma mortalidade muito alta. 75% de mortalidade é muito alta, né? 50% das lesões neurológicas em recém-nascidos, elas estão relacionadas ao trabalho de parto prematuro também. Isso chama muita atenção. Eu tenho retardo do crescimento, né, em crianças que tiveram o parto prematuro, crianças prematuras, alterações visuais e auditivas, enterocolite necrotizante, por isso que eu faço uso de corticoide lá na ruptura prematura de membranas, não sei se vocês lembram, né, que era uma das coisas que o corticoide ele reduz. Síndrome da angústia respiratória da mesma forma, certo? Relacionada ao uso de corticoide, né, para evitar. E aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico desse trabalho de parto? Ele é um pouquinho mais complicado que o diagnóstico da ruptura prematura, certo? Mas aí, para eu diagnosticar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso preciso avaliar, né, a atividade uterina, e eu preciso ver como é que tá o colo dessa mulher. E aí, geralmente, para eu fechar o diagnóstico, eu preciso ter atividade uterina regular e eu preciso ter uma alteração progressiva do colo dessa mulher, certo? E aí, como é que são esses critérios? Eu preciso ter 4 contrações efetivas, né? Aquelas que duram 30 segundos e, enfim, são regulares, em 20 minutos ou 8 em 60 minutos. Além de uma dilatação maior que 2 centímetros ou apagamento cervical de 80%. Vou já mostrar para vocês o que é o apagamento cervical e tal. E aí, então a mulher pode chegar para mim com uma contração de 20 minutos, com 4 contrações de 20 minutos e uma dilatação maior que 2 centímetros, né? E aí eu vou poder fechar o diagnóstico dessa mulher, certo? E aqui eu tenho a imagem tanto do apagamento quanto da dilatação, né, do colo do útero. E aqui no A eu tenho mulheres que são primíparas e na B eu tenho multíparas, certo? E aí, com relação ao apagamento do colo, o apagamento é mais relacionado ao, por exemplo, a vertical aqui, certo? É a largura, como se fosse a espessura do colo. O colo apagado aqui, por exemplo, olha como ele fica fininho. Aqui é um colo que não tem apagamento, certo? E aí a dilatação também avalio, né? Que é o tamanho aqui do colo que vai realmente aumentando, né, na horizontal. Então, são essas as duas coisas, além da contração, né, regular,
São as duas coisas que a gente vai avaliar, que é a dilatação e o apagamento cervical, certo? Se a mulher tiver esses critérios que eu mostrei para vocês, eu vou diagnosticar que ela realmente está em trabalho de parto prematuro, certo? Ela entrou nesse trabalho de parto. E aí, a espessura do colo, né, questão de apagamento, é muito importante para avaliar. A mulher chega para mim na emergência, né, tô ali na emergência da MEAC, e aí ela chega para mim, e eu vou fazer uma ultrassom transvaginal. Se ela tiver o colo maior que 25 milímetros, eu vou indicar o uso de progesterona para ela, mas eu não preciso fazer nenhuma coisa a mais, né, tomar nenhuma conduta a mais. Se ela tiver o colo entre 15 e 25 milímetros, eu vou fazer ultrassonografia seriada e vou indicar progesterona também. Preciso acompanhar com mais cuidado essa gestante, certo? Se ela tiver um colo menor que 15 milímetros, ou seja, um colo já mais apagado, ela tem grande chance de entrar em trabalho de parto nos próximos 7 dias. Então, já vou começar as condutas que eu tinha até falado, elas meio que se repetem, né? As condutas que eu usaria na ruptura prematura, eu uso também, não todas, mas a maioria, no trabalho de parto prematuro, que é o corticoide, o tocolítico, né? E vou fazer o uso da penicilina para antibiótico profilaxia do Streptococcus grupo B, certo? E aí, com relação à conduta, o que é que eu vou fazer com essas gestantes? Eu preciso internar elas, isso independente da idade gestacional, tá? Não vai acontecer igual na cultura prematura, que eu divido as mulheres em 3 grupos e tal. Aqui entrou em trabalho de parto, vou fazer vou internar a mulher, certo? E aí eu vou indicar a tocólise, em toda a situação que eu não tenho uma contraindicação. Então, por exemplo, a coreamnionite é uma contraindicação absoluta a fazer tocólise. Então, se eu não tiver nenhuma contraindicação, eu tento segurar essa evolução do parto, certo? Até ele chegar na 37ª semana, certo? Enfim. E aí, com relação a essa tocólise, o que é que eu preciso prestar atenção? Nas contraindicações, como eu falei para vocês, né? Se eu tiver uma gestação maior que 37 semanas, eu não tenho por que fazer a tocólise, né? Então, é uma contraindicação. Se eu tiver alguma malformação fetal grave, também é contraindicação. Óbito fetal, sofrimento fetal na ultrassom ou no cardiotoco, né? Se eu tiver descolamento de placenta, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, você lembra que síndrome hipertensiva é até uma das indicações de parto, de você estimular o trabalho de parto, né? E aí a coreamnionite também é uma contraindicação para a tocólise e a inviabilidade fetal é outra, certo? Não tem por que eu tentar manter essa gestação se o feto é inviável, então se o feto já, infelizmente, veio a óbito, né? Então, isso são contraindicações à tocólise, certo? E aí, com relação a como é que eu vou fazer essa tocólise? Eu não tinha falado para vocês na parte de ruptura, né? Porque ela é mais contraindicada, mas no trabalho de parto ela tem mais indicações. E aí eu vou falar para vocês mais especificamente dela. Geralmente eu uso o quê? A nifedipina. A nifedipina é um bloqueador de canal de cálcio, certo? É um medicamento usado como hipotensor, vasodilatador e tocolítico. Geralmente ela é a droga de escolha, por quê? Porque ela tem menos efeitos colaterais do que as 2 outras que eu vou trazer para vocês, que são as mais comuns. Então, geralmente a gente escolhe a nifedipina, mas ela é contraindicada quando eu tenho alergia, obviamente, né? Se a mãe tem alguma doença cardíaca significante, se ela já tem hipotensão, porque ela é uma medicação hipotensora, né? Ou se a mulher tem disfunção hepática. Se ela tiver um desses fatores, eu vou contraindicar o uso da nifedipina, certo? Outras medicações que eu posso usar. Posso usar a indometacina, que é um wine, só que geralmente eu uso essa medicação quando a mulher tem idade gestacional menor que 32 semanas. Por quê? Eu não sabia, mas o uso do wine quando a gestação está perto do termo já, ele está associado ao fechamento do ducto arterioso, que é importante que ele esteja aberto até o bebê nascer, né? Então, eu vou evitar o uso de AINE nessas fases, quando a gestação está mais próxima do termo. Então, ela é indicada em gestações menores que 37 semanas, ou 32 semanas, certo? E posso usar também a terbutalina, que é um beta-amimético, mas ela tem alguns efeitos colaterais mais chatinhos, tipo taquicardia, edema agudo de pulmão, então eu preciso tomar mais cuidado. Geralmente eu vou para essas duas, quando a mulher realmente tem alguma contraindicação ao uso da nifedipina, que é a droga de escolha, certo? E aí, pronto, falei da tocólise, né? Agora o corticoide. A mesma coisa, mais ou menos, né, da ruptura prematura. Toda mulher que tem risco iminente de trabalho de parto, que ela está entre 24 e 37 semanas, eu preciso fazer a corticoide terapia. E aí, da mesma forma que eu tinha falado para vocês, já betametasona ou dexametasona, porque são os 2 únicos que atravessam a barreira uteroplacentária, certo? E aí, antibiótico profilaxia também,
toda paciente em trabalho de parto prematuro tem que iniciar profilaxia contra o Streptococcus grupo B. Se eu não tenho confirmação de que essa mulher não tem essa infecção, eu vou considerar que ela tem e vou fazer antibiótico profilaxia, certo? Eu não vou arriscar de não fazer esse tratamento, certo? E eu posso também usar o sulfato de magnésio para neuroproteção, certo? Desse feto. Geralmente fetos menores que 32 semanas. É mais indicado. E aí, com relação a exames complementares que eu vou fazer nessa gestante que ela está em trabalho de parto prematuro. Isso depois eu diagnosticar, né, com aqueles critérios lá, que ela realmente está em trabalho de parto. Vou fazer um hemograma completo. Preciso ver se ela tem risco, né, da coriamnioniite. Por exemplo, se ela vier com uma leucocitose, eu vou prestar atenção, porque isso é um fator de risco, né? É uma das indicações que a mulher está com alguma infecção. Preciso fazer sumário de urina e urinocultura também. Como eu falei para vocês, a gente precisa tomar muito cuidado com bacteriúria na gestante, mesmo que assintomática, certo? E infecções urinárias também, sintomáticas mesmo. Vou fazer a bacterioscopia e exame a fresco do conteúdo vaginal. Preciso, de novo, ver se tem alguma infecção, certo? Vou fazer ultrassonografia obstétrica com medição do colo uterino, como eu tinha mostrado para vocês, né? Isso vai determinar também as minhas condutas, né? Se eu vou indicar progesterona, se eu vou indicar corticoide, tocolítico, o tamanho do colo também é um fator, um critério diagnóstico, certo? E vou fazer a castopgrafia se a gestação é maior de 28 semanas. Eu preciso ver a vitalidade, preciso acompanhar a vitalidade fetal, tá bom? E aí, com relação à prevenção desse trabalho de parto, gente, tá acabando, prometo. Com relação à prevenção desse trabalho de parto, eu tenho a cerclagem cervical, que é quando você meio que dá um ponto, é um procedimento cirúrgico, que você vai lá no colo uterino e você meio que amarra, dá um ponto, como se fosse um nó, assim, no colo uterino, né? E aí ela é indicada apenas quando eu tenho alguma incompetência cervical, certo? Quando eu identifico essa incompetência, eu posso usar esse procedimento para impedir que a mulher venha a ter entrar em trabalho de parto, né, de forma prematura. Mas eu não tenho nenhuma indicação de que a cerclagem ela diminui o trabalho de parto ou então melhora a morbidade perinatal quando a mulher não tem esse problema cervical, certo? Então não é uma coisa de escolha assim, ela pode prevenir nesses casos específicos, mas se a mulher não tem nenhum problema relacionado ao colo, eu não tenho por que fazer essa cerclagem, certo? E aí, outra coisa que eu preciso fazer, né, com relação à prevenção, tratar a infecção cérvico-vaginal e bacteriúria assintomática na mulher, como eu tinha falado para vocês algumas vezes já, preciso tratar porque esse é um fator de risco muito grande para trabalho de parto prematuro, para abortamento e etc. Então, sempre lembrar de tratar, a gente precisa acompanhar a gestante nesse ponto, tanto infecção cérvico-vaginal quanto em bacteriúria assintomática e infecção urinária também sintomática, certo? A progesterona, ela é indicada para toda gestante que já tem história prévia de trabalho de parto prematuro, certo? Eu indico progesterona natural de 100 a 200 miligramas. Essa progesterona ela é utilizada via intravaginal, certo? Todo dia, uso diário. E aí eu faço uso da 18ª semana até a 36ª, que é o momento em que eu vou entrar, né, na gestação a termo, né, na 37ª semana, que não teria tão grandes problemas se ela já tivesse, né, se ela entrasse no trabalho de parto depois desse período. E aí, com relação à assistência ao parto, já finalizando, não tem tanta diferença, certo, do parto a termo, né? A analgesia geralmente se preconiza o uso da epidural. A via de parto, ela de acordo com a indicação obstétrica, não é porque eu vou ter um parto prematuro que eu vou indicar via abdominal, por exemplo. Geralmente está muito relacionada à apresentação fetal, né? Se a mulher entrar em trabalho de parto muito precoce, pode ser que o bebê esteja com uma apresentação fetal que contraindica um parto vaginal, por exemplo. E aí eu indicaria uma cesárea, né? Mas isso aí eu preciso ver com o obstetra realmente. Não tem uma contraindicação a parto vaginal do trabalho de parto prematuro, certo? A episiotomia, a mesma coisa, não tem benefício garantido, assim, né? Então, a mesma coisa do parto no termo, certo? Vou fazer a monitorização fetal, mas a mesma coisa também do trabalho de parto no termo, fazer a ausculta e vou fazer a cardiotocografia também, certo? E aí, as membranas ovulares, eu vou tentar mantê-las íntegras o máximo que eu puder durante o trabalho de parto, certo? Por quê? Porque se eu tiver a ruptura dessas membranas e um trabalho de parto muito prolongado, eu aumento o risco de infecção.
Então, eu vou tentar manter ela íntegra o máximo que eu posso, certo? E eu preciso preparar a equipe multidisciplinar, porque se for, por exemplo, um parto, um prematuro extremo, eu vou precisar de uma mobilização muito maior, né, da equipe do que se fosse um bebê, sei lá, com 36 semanas. Preciso de medidas de suportes maiores, né? E é isso, gente. Aqui são as referências que eu usei, certo? Eu vou mandar